Também, deixa eu falar aqui sobre o nosso material. Ao final do culto, você pode adquirir as nossas mensagens com a irmã Marcela, tá? É a mesma capa de CD, gente, mas os temas das mensagens são variados, tá bom? Não pense que é capa de CD musical, não é uma capa só e as mesmas músicas, não, aqui é a mesma capa, só que os temas variam bastante. E você também pode adquirir os nossos livros, tá bom? 3 livros lá fora, e eu sugiro a você dar de presente de Natal, CDs de mensagem, livros, um presente aí que pode ter um grande valor espiritual para aquele que receber, tá bom? Vamos à palavra de Deus então? Eu quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 2. Lembrando também que hoje a maquininha de cartão está funcionando, então o pessoal pode acertar o retiro de carnaval, tá bom? Você que fez a sua inscrição, a Cida e a Marcela vão estar ali fora para receber o retiro de carnaval. Pois bem, vamos lá. Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Preste muita atenção na leitura, porque a leitura já é a narrativa da história. E daí então eu não terei que contar a história novamente para depois entrar na mensagem. Então preste bastante atenção na leitura, do versículo 1 ao versículo 12, e daí então você já vai ficar bem inteirado da história. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Deus, pedimos ao Teu Espírito Santo que ilumine essa reflexão nesta noite, a fim de que todos mesmos, os que estão presentes aqui, os que assistirão essa mensagem no YouTube, aqueles que ouvirão essa mensagem por um CD, que todos possam ser profundamente atingidos por essa palavra, e só o Teu Espírito Santo pode fazer com que assim aconteça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.
Jesus nasceu, e agora? Como se relacionar com Ele? Jesus Cristo, Ele é um divisor de águas na história humana. Nele, a história humana se divide entre AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. E Jesus Cristo, Ele divide a humanidade entre aqueles que o amam e aqueles que o rejeitam. Todo ser humano, diante de Jesus, ele deve tomar uma decisão. E ainda que não seja uma decisão consciente, todo ser humano toma, sim, uma decisão de servir a Jesus ou de servir a si mesmo, de adorá-lo ou de dar as costas para Ele, de receber a sua graça ou de depreciá-la. Diante de Jesus não tem campo neutro, não tem faixa de neutralidade. Diante de Jesus ninguém está isento de assumir uma posição. Ninguém diante de Jesus pode se eximir de se relacionar com Ele, de algum modo ou de alguma maneira. Diante de Jesus nós somos sempre convocados a tomar uma atitude, a tomar uma decisão. A Bíblia narra um acontecimento entre Maria, mãe de Jesus, logo nos primeiros dias de vida de Jesus, com um homem chamado Simeão. Esse Simeão, ele toma o menino Deus nos braços, está ali com Jesus Cristo, sendo impactado pela glória de Deus expressa em carne. E Simeão então vira-se para Maria e diz a ela o seguinte: eis que este menino, Jesus, está destinado, mãe, tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Esse episódio está registrado lá em Lucas, capítulo 2, versículo 34 a 35. Me chama a atenção a expressão alvo de contradição. Jesus é uma pessoa que durante toda a sua história será marcado por essa frase, alvo de contradição, porque para uns Jesus Cristo é Deus, para outros é um mero homem, para uns Ele é o Salvador do mundo, para outros Ele é um impostor, para uns Ele é o único caminho de volta para o Deus Pai, para outros Ele é um lunático, um fanático, um louco, para uns Ele é o único que pode perdoar pecados, para outros Ele foi simplesmente um homem que deixou princípios de uma vida altruísta na terra e nada mais. Então, Jesus Cristo, Ele é alvo de contradição é o Senhor Jesus. Então, veja bem, posto estas palavras introdutórias, eu lhe pergunto o seguinte: como é o seu relacionamento com Cristo? Quais realidades explodiram dentro do seu ser quando você ouviu falar sobre a encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo? O que desembocou dentro de você ao saber do nascimento do menino Deus? Porque Jesus Cristo, Ele é alvo de contradição. Portanto, de que lado você está em relação a Ele? Esse texto aqui que nós lemos, ele nos mostra pelo menos 3 grupos de pessoas que se formam, que se organizam diante do nascimento de Jesus Cristo. Esse texto aqui, ele serve para nós também como um espelho,
Porque olhando para esses três grupos de pessoas que se relacionam com Jesus Cristo, a gente acaba se enxergando em um deles. Então eu quero mostrar a vocês quais são esses três grupos que se formam em torno de Jesus Cristo. O primeiro grupo eu vou chamar de resistentes. E neste texto sagrado aqui, o resistente é visto na figura do rei Herodes. Herodes, ele resiste ao nascimento de Jesus. Herodes se opõe ao nascimento, à chegada de Jesus Cristo, e ele se opõe de uma maneira cruel e bárbara, porque Herodes vai mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo que estão ali na região da Judéia. É o versículo 16 desse capítulo 2, diz que ele manda matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então veja, Herodes é o primeiro homem na terra a resistir à chegada do Deus encarnado, do Deus Emanuel, do Deus Salvador, da consolação de Israel, conforme descrito em Lucas 2, versículo 25. Com isso, Herodes torna-se uma espécie de modelo, ele torna-se um arquétipo, ele torna-se um símbolo daqueles que vão resistir à chegada do menino Jesus. Herodes é esse protótipo que se desdobrará na história a partir de Cristo em larga escala, como sendo aqueles que se opõem à chegada de Jesus Cristo. E a semelhança de Herodes, entre nós aqui que vão assistir essa mensagem pela internet, muitos que se opõem, que resistem ao Senhor Jesus, que infelizmente resistem a dar glórias ao Senhor Jesus, que resistem a se prostrar diante dele reconhecendo que ele é Deus, que resistem se dobrar diante dele reconhecendo a sua majestade e confessando os seus pecados e pedindo perdão. Muitos. Agora uma pergunta surge diante disso: por que existem muitos Herodes? Aliás, por que Herodes se opôs tão malignamente à chegada do menino Jesus? E por que hoje pessoas surfam na mesma onda de Herodes, também opondo-se à chegada de Jesus Cristo? Por que existem pessoas que tão obstinadamente blindam o coração para a realidade de reconhecer Jesus Cristo como Deus encarnado, como Senhor e como Salvador? Então veja bem, se nós considerarmos o que foi responsável por isso no caso de Herodes, nós descobriremos as causas de nosso próprio caso. Porque o que levou Herodes a resistir à encarnação de Deus em Jesus, o que o levou a atentar contra a vida de Jesus Cristo, foi uma realidade só: o medo de perder o trono. Essa foi a razão. Porque os magos, eles chegam ao palácio de Herodes e a pergunta dos magos é: aonde está o rei dos judeus? Nasceu Herodes, o rei dos judeus. Você pode me ajudar aí no seu GPS a localizar a casa em que o menino está? Quando Herodes ouviu isso, Herodes disse: o quê? O único rei dos judeus que existe sou eu. Amando do Império Romano sou eu. Que conversa é essa que chegou agora o rei dos judeus? Um menino, um bebê. É claro que Herodes não fala a princípio, ele só pensa. E daí então
ele vai chamar os sacerdotes, os escribas, vai se inteirar do assunto, vai dar uma resposta aos magos e vai pedir a eles, na surdina assim em particular, depois que vocês descobrirem o local exato, por favor retornem aqui e me digam aonde ele nasceu, porque eu quero ir lá também. Eu também quero me prostrar, eu também quero adorar esse menino Jesus. Só que nós conhecemos a história toda, a gente sabe que Herodes estava de onda, é caô, ele queria mesmo, era matar o menino Jesus, porque um garoto que nasce com essa descrição de rei dos judeus é uma ameaça para ele, e se é uma ameaça para ele, esse menino tem que morrer. Daí então ele vai resisti-lo, porque ninguém pode tomar o trono do rei Herodes. Nesse trono só cabe uma pessoa, não tem espaço para Jesus nessa cadeira só tem espaço para Herodes. Aí nós temos a explicação. Por que muitas pessoas resistem ao Senhor Jesus? Porque elas também não querem que no trono do seu reino uma outra pessoa esteja no centro. Não! Jesus não tomará o trono do meu coração, porque no trono do meu coração só se assenta um, sou eu mesmo. O quê? Mudar a minha vida em função de alguém que agora vai ser rei? Não, isso eu não quero. E daí então, querido, o traficante continua a reinar no tronozinho dele. O viciado continua a sentar no trono do coração dele e a dizer: aqui quem reina sou eu. A menina que vive dissolutamente no pecado, ela diz: Jesus não, porque ele vai tentar alterar o processo da minha vida. Não, eu sou a rainha da minha própria história. E aí o garoto que quer viver longe de Deus, ele diz: eu sou o senhor do meu próprio destino, no trono do meu coração só cabe um, e esse que se assentará não será Cristo Jesus, será eu mesmo. Eu não vou abandonar os meus vícios por causa de Jesus, eu não vou largar o mundanismo por causa de Jesus, eu não vou dar as costas ao meu reinado de injustiça, ao meu reinado de exploração, ao meu reinado de prazeres para colocar outro, não. Assim como Herodes resistiu a Jesus, eu também resisto, porque eu tenho um trono. E aí, queridos, a gente precisa saber o seguinte, que não cabe no mesmo coração o rei Herodes e o rei dos judeus. Não cabe no mesmo reino dois reis. Não cabe em uma única alma dois senhores. Não cabe duas vontades numa mesma pessoa. Ou Herodes deixará de ser rei para Jesus se assenhorear desse trono, ou então não haverá conversa. E aí eu pergunto a você que está nessa categoria de resistente, e aí, vai continuar sendo o rei da sua própria vida? Ou hoje você quer entregar as chaves do seu reino existencial nas mãos de Jesus e dizer assim: olha, eu como rei da minha própria vida só fiz besteiras, por favor, toma aqui a chave, toma aqui a cadeira, toma aqui o reino, entra na minha vida e muda a minha história. Então o que eu quero dizer a você é isso, sabe, desista de ser rei do seu coração, de ser dono da sua história, de ser o senhor do seu destino, de ser autor da sua história. Pare de resistir ao Filho de Deus, se entregue hoje, se renda hoje, se prostre hoje, diante daquele que, descrito pelo Apocalipse, diz que ele tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora há um outro grupo ainda, um segundo grupo, que se forma diante do nascimento do Rei Jesus, que eu resolvi chamar de indiferentes. E os indiferentes, eles são exemplificados aqui no texto sagrado pelos sacerdotes e pelos escribas.
Porque os magos vieram do Oriente, eles vão até Herodes para saber o endereço aonde o menino Deus nasceu. Herodes não estava preocupado com isso e não tinha resposta para isso. Ele diz, mas eu sei quem tem. Ele chama então todos os religiosos de grife, não é? A elite, que eram os principais sacerdotes e os escribas. E eles vêm ao encontro então de Herodes. E eles dizem assim, olha, a profecia, tem uma profecia. Lá no livro do profeta Miqueias tem uma profecia que diz assim, e tu Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Pois bem, está aqui a resposta, em Belém. O menino Deus nasce em Belém. Agora, é curioso, neste episódio, a gente notar que os sacerdotes e os escribas, os doutores da lei, os profissionais da religião, os conhecedores da palavra de Deus, dos oráculos, eles não se mobilizaram, eles não se prontificaram, eles não se levantaram para ir com os magos ao encontro do menino Deus. Não, eles não fazem isso. Depois de darem o endereço aí do nascimento do Messias, os sacerdotes e os escribas, eles voltam para casa. E quem sabe eles voltam assim com o ego inflado, né? Chega em casa e diz, mulher, você nem sabe o que aconteceu, fui chamado hoje por Herodes, para responder a uma pergunta de Herodes, ele não sabia onde o Messias há de nascer, e eu dei a ele esta informação privilegiada, de que nasceu em Belém. Veja quão importante é o seu marido, foi chamado por Herodes. Sabe, quem sabe, eles saem da presença de Herodes assim, triunfantes, alegres, porque eles foram chamados à presença daquele que era considerado o rei dos judeus, para dar uma informação. Mas a alegria dos escribas e dos sacerdotes não devia morar no fato de terem sido chamados por Herodes, mas devia ter se dado por causa da gloriosa notícia de que um Messias profetizado no Antigo Testamento nasceu. A alegria devia ter enchido a alma e o coração deles, porque o Filho de Deus veio ao mundo, porque o Deus transcendente agora se fez imanente e entrou na história humana. Isso devia ter enchido a alma deles, o coração deles, devia ter dominado a alma deles, mas não. Eles voltam para casa e se dão por satisfeitos. Sabe, os escribas e os sacerdotes aqui do texto, eles são um espelho em que muitos se veem, porque a vida deles ilustra a vida de muitos, porque há um grupo enorme de pessoas dentro das nossas igrejas, que elas se contentam apenas em dar respostas certas. São aquelas pessoas que têm curiosidade teológica, elas querem saber sobre a Trindade, elas querem saber sobre soteriologia, elas querem saber sobre eclesiologia, elas querem saber sobre livre-arbítrio, predestinação, querem saber sobre amilenismo, pré-milenismo, pós-discensão, e por aí vai. Eles se contentam, sabe, em descobrir estas coisas. E não estou dizendo que seja errado, mas torna-se errado quando saber as respostas certas tornam-se um fim em si mesmo. Não, tudo que eu quero é saber as respostas certas, e mais nada, não. E não é isso que Deus quer com a gente. Deus não quer que a gente seja os especialistas no mapa do nascimento do menino Jesus.
Ele não quer que a gente aponte o caminho, Ele quer que a gente siga o caminho. Ele não quer que a gente dê informação, Ele quer que a nossa alma seja transformada por Ele. Em nome de Jesus, é isso que Ele quer, é isso que Ele quer, é isso que Ele quer. Então, nessa noite, eu digo a você o seguinte: se você é um indiferente, se você acostumou com o sagrado, se você já não se sensibiliza mais com o que Deus faz, se a pessoa bendita de Jesus Cristo não mexe nas entranhas do seu ser, se não toca a sua consciência, se não tremula o seu coração, se não faz você ter emoções alteradas pelo que Ele faz, você precisa sair das fileiras desses indiferentes, em nome de Jesus, e vir para próximo dEle e ter o seu coração tocado. Sabe, queridos, porque a vida cristã, na religiosidade, eu digo para vocês, é uma das coisas mais chatas que tem. Pensa, você vai para a igreja, assiste um culto, diz, pô, que louvor legal, que mensagem interessante. Aí você volta para casa, vive a mesma coisa. Aí depois, no outro culto, você volta e vem, e nada mexe com o seu coração. Querido, seria muito mais interessante um shopping center. Seria muito mais interessante uma badalação, uma festa. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você vem para o culto, e se durante o culto as suas emoções começam a ser alteradas pela presença do Espírito Santo, se o seu coração começa a ser mexido, se a sua consciência começa a ser tocada, se você começa a dizer, eu preciso mudar áreas na minha vida e é isso que eu vou fazer pela graça de Deus, se quando você está num culto, essas coisas começam a mexer com você, você não quer mais faltar culto algum, você não quer mais estar ausente desses encontros, porque daí Jesus não é apenas um símbolo, um nome, Ele é uma pessoa, Ele é um ser que entrou no seu ser e agora é tão íntima essa relação que as pessoas olham para você e não veem mais você apenas, elas veem Cristo, daí te chamam de cristão, daí a sua vida é mudada, é alterada, bendito seja o nome de Jesus. Então veja, Jesus não veio ao mundo para matar as nossas curiosidades teológicas, Jesus não veio ao mundo para acrescentar mais conceitos filosóficos à nossa cabeça, mas Ele veio ao mundo para matar a nossa sede existencial, para acrescentar sentido espiritual a nós, para nos levar para o caminho eterno. Ele veio não para que você se gabasse de conhecer o Rei dos judeus aonde nasce, mas Ele quer te levar a um novo nascimento por meio dele e para a glória dele, em nome de Jesus. Então veja, saber onde o Rei dos judeus nasce, em Belém, não muda nada, não acrescenta nada, não adianta nada, não resolve nada, a menos que você se una aos magos e caminhe com eles ao encontro do Deus Emanuel, do Salvador do mundo, do Príncipe da Paz. E por falar nos magos, eles formam o terceiro e último grupo diante do nascimento do Rei Jesus, que nós podemos chamar dos crentes. Eu vim falando resistentes, indiferentes, para rimar os crentes, não é? Terceiro grupo. Então, o primeiro grupo, diante da encarnação, os resistentes, protagonizado por Herodes. O segundo, os indiferentes, os escribas e sacerdotes. E o terceiro grupo agora, dos crentes, é simbolizado então pelos magos. Veja bem, quem eram esses magos aí? Esses magos não eram reis, eles eram sacerdotes, eles eram conselheiros, eles eram os astrônomos da antiguidade, eles eram especialistas nos fenômenos dos astros, dos céus, das constelações. E eles eram provavelmente da Mesopotâmia, a antiga Babilônia, e portanto eles viajaram cerca de 1.600 quilômetros para ver o menino Deus. Então veja, os magos lá na Mesopotâmia, eles viram um sinal no céu, um astro luminoso, que foi descrito na Bíblia
por uma estrela, mas foi um fenômeno, um astro luminoso, que eles, ao ver, disseram: isto é sinal de que nasceu um grande vulto na história humana. E eles então se põem a seguir esse astro, essa estrela, que vai se adiantando à medida que eles vão caminhando. Eu acho interessante a interpretação dos pais da igreja, lá no primeiro século, segundo século, terceiro século, quando eles leram esse texto aqui, e viram esse fenômeno então da estrela e dos magos, os pais da igreja, interpretaram esta cena como sendo a astrologia e a magia curvando-se perante Cristo, reconhecendo que a iluminação de Cristo dissipa as trevas da falsa sabedoria. Aleluia, glória a Deus. Então, você faz parte do grupo dos magos, do grupo dos crentes, do grupo dos adoradores? Não se apresse a responder não, porque para estar no grupo dos magos é preciso ter algumas palavras presentes no vocabulário pessoal. Quais são essas palavras? Então vamos lá, primeira palavra, presente no vocabulário dos crentes: direção. Direção. É extraordinário aqui que dizem, é extraordinário o que dizem os magos ao rei Herodes. Eles chegam lá no castelo do rei Herodes, no versículo 2, parte B, eles dizem assim: vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Veja bem, os magos veem o sinal, e claro que Deus revela a eles que o filho dele havia chegado, e eles põem-se na direção dessa estrela. Sabe, aquele que é um crente em Cristo Jesus, ele não mais conduz a sua própria vida, mas agora ele deixa com que a sua vida seja dirigida por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Segunda palavra presente no vocabulário dos crentes: adoração. É simplesmente maravilhoso assim ver que os magos, eles chegam ao rei Herodes, e é isso que eles dizem ao rei Herodes. No versículo 2b, eles dizem assim: vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Os magos dizem assim: Herodes, nós temos bem definido assim no coração que nós viemos a fazer aqui. Nós viemos conhecer o menino Deus, o rei dos judeus, e adorá-lo, e adorá-lo, e adorá-lo, e adorá-lo, e adorá-lo. Essa é a nossa missão aqui. Sabe, querido, aquele que nasceu de novo, aquele que teve um encontro com Jesus Cristo, aquele que foi transformado pelo Deus, Criador dos céus e da terra, ele agora tem um objetivo na vida, e o objetivo é adorar o Senhor Jesus, é adorar o Senhor Jesus, é adorar o Senhor Jesus, é adorar o Senhor Jesus. E talvez você se apresse a dizer assim: claro que eu adoro, está vendo? Não, eu estou aqui no templo. Não, mas a grande revelação da adoração que nós prestamos a Deus não está aqui dentro do templo, está no dia a dia. Como é que você adora a Deus lá no seu trabalho? Como é que você adora a Deus no seu namoro? Como é que você adora a Deus na fila do banco? Como é que você adora a Deus no trânsito? Como é que você adora a Deus na academia? Como é que você adora a Deus nos relacionamentos? Como é que você adora a Deus? É aí que a vida acontece, é aí que nós podemos ser tidos como crentes ou não. Mas uma terceira palavra presente no vocabulário dos crentes: alegria. Diz a palavra de Deus aqui que quando a estrela parou sobre a casa onde estava o menino Jesus, os magos regozijaram grandemente. O versículo 10, eles já haviam saído da presença de Herodes, já estavam indo. Olha o que diz o versículo 10: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Veja, em todos os eventos relacionados com o nascimento de Jesus, a alegria foi uma marca presente. A notícia da encarnação de Deus, o nascimento de Jesus, explodiu em grande alegria no coração daqueles que receberam-na com confiança, fé e adoração. Preste atenção. Vamos ver alguns desses episódios. Primeiro, Maria, aquela jovenzinha,
que teria o seu ventre fertilizado pelo Espírito Santo de Deus. O anjo Gabriel, portador das boas novas, vem ao encontro de Maria, encontra Maria, e o que o anjo diz a ela? Veja como que o anjo Gabriel reporta-se a Maria. Ele diz assim, está lá em Lucas 1:28, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Aleluia. Se Jesus vai nascer, tem que ter alegria. Aí diz o texto, lá em Lucas capítulo 1, que após Maria receber essa notícia, ela corre para a casa da sua parente, a Isabel, que também estava grávida, daquele que seria o maior homem nascido de mulher, João Batista. E quando Maria, ela dá uma saudação a Isabel, sua parente, diz o texto que João Batista, no ventre da Isabel, o menino se estremece de muita alegria. É só um bebê, mas ao saber que Jesus Cristo há de se fazer carne, a segunda pessoa da Trindade, ele alegra-se ainda no ventre. Mas tem um outro momento ainda, os pastores estavam no campo, trabalhando na vigília da noite, e um anjo do Senhor então vem a eles, para transmitir a notícia extraordinária do nascimento de Jesus. E o anjo dá essa notícia com as seguintes palavras: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você faz parte do grupo dos crentes? O grupo dos crentes, aqueles que estão incluídos no grupo dos crentes, tem uma marca. E essa marca é alegria. Alegria. Nós somos alegres. E a nossa alegria não é uma alegria ligada à demissão do ministro da Fazenda Joaquim Levy, e agora com o Nelson Barbosa que assume o lugar, ou vamos nos entristecer. Não. A nossa alegria não está se a Dilma sofrerá um impeachment ou se continuará. A nossa alegria não está se vai ter um Natal com Chester, ou se vai ser com frango, ou se vai ser com galeto, ou se vai ser só com asinhas de frango. A nossa alegria não está vinculada às coisas exteriores, não. A nossa alegria está em que nós tomamos ciência da estupenda notícia de que o Filho de Deus chegou. E Ele chegou para ser o Salvador do seu povo. Ele chegou para perdoar os nossos pecados. Ele chegou para fechar o portão do inferno para nós. Ele chegou para nos reconciliar com Deus Pai. Ele chegou para nos dar acesso à eternidade. Ele chegou para trazer paz ao nosso coração. Ele chegou para nos dar sentido na vida. Ele chegou. Bendito seja o nome de Jesus. Somos alegres, a alegria explode no nosso peito, a gente sabe de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, nós somos alegres, não precisamos de 5 dias de carnaval, atrás do trio elétrico, porque agora nós seguimos aquele que venceu a morte, aleluia, aleluia, alegre-se crente em Jesus. Quarta palavra presente no vocabulário dos crentes, oferta. Assim, é fabulosamente surpreendente a cena dos magos. Eles entram na casa onde está o menino Deus, e eles prostram-se reverente diante dele. Versículo 11. Diz aí, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E eu gosto de uma interpretação de um pai da igreja chamado Orígenes a esses 3 presentes. Orígenes diz ele fala que esses presentes não tinham apenas um valor em si, mas eles também caracterizavam a natureza de Jesus pelos presentes. Então, olha o que ele disse: ouro para aquele que é rei, incenso para aquele que é Deus,
e mirra para aquele que é um mortal e que entregará a sua vida na cruz do Calvário em nosso lugar. Então os presentes descrevem a natureza de Jesus, mas tem também um valor intrínseco. Como é que você está adorando a Deus? Crente adora a Jesus também com seus bens. E a quinta e última palavra para a gente encerrar no vocabulário dos crentes: obediência. Sabe, quando os magos eles resolveram voltar para casa, após conhecer o menino Deus, eles voltariam ao palácio de Herodes. Lembra que Herodes pediu a eles que depois o informasse da localização exata da casa em que estava o menino, rei dos judeus? Pois bem, quando eles resolveram ir para casa, que passariam no Herodes, eles tiveram um sonho à noite. E não foi um sonho normal, sabe? Não foi um sonho onírico apenas, foi um sonho revelacional. Deus falou com eles o seguinte: olha, não volte lá no Herodes não. Segue o caminho de vocês. Não vá, porque ele quer atentar contra a vida do menino. E assim, eles então não passam no Herodes, eles obedecem a Deus e seguem por um outro itinerário, por um outro circuito, por uma outra estrada. Agora deixa eu só abrir um parêntese aqui, que eu acho isso muito interessante. Eles voltam para casa, não mais guiados pela estrela no espaço sideral. Eles vieram ao encontro de Jesus, tendo um astro os guiando. Mas agora eles voltam para casa sem esse mesmo astro apontando o caminho. Aí você diz assim: mas é óbvio, Elton, eles guardaram o caminho, ora, vieram, agora eles já sabem o caminho de volta. Tudo bem, essa é uma boa resposta. Mas eu acho que tem algo mais além. Eu acho que tem uma resposta que vai um pouco além. Sabe o que é? Aqueles que tiveram a iluminação do Espírito de Deus em seus corações, já não precisam mais de astros no exterior para serem guiados. Sabe, aqueles que conheceram o menino Deus, que é a luz do mundo, não precisa mais de um refletor externo, porque esse menino que é a luz do mundo, agora torna-se lâmpada para os pés e holofote para o caminho, e eles podem seguir, não precisa mais de luz exterior. Aquele que recebeu o Cristo iluminado no interior, com Jesus no interior, nós sabemos por onde devemos seguir. Aleluia, glória a Deus. Querido, você que se diz crente, sua vida não é mais sua, você agora tem que obedecer a Deus, você agora faz a sua vida, faz a sua agenda na agenda de Deus, em nome de Jesus. Eu concluo. E aí? Em qual dos 3 grupos você está? Como é que você se relaciona com Cristo? Como é que você está organizando a sua história ao saber que esse Deus que era transcendente, Ele se fez imanente, Ele entrou na nossa história, Ele está aqui. Você resiste a Ele? Você é indiferente a Ele? Ou você é um crente, um temente, alguém que diz: esse homem chamado Jesus Cristo, Ele é Deus, e a minha vida agora é dele. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus.